Olá pessoal, bem-vindos à Medcel. Hoje, dentro do capítulo da cardiologia, nós vamos falar sobre miocardites e aproveitar essa nossa conversa para falar sobre miocardiopatia hipertrófica, ok? Miocardites, de vez em quando, acaba caindo nas provas, é um tema interessante de vocês saberem os pontos principais, e miocardiopatia hipertrófica não é uma miocardite, mas está dentro do grande capítulo das miocardiopatias. Então a gente vai aproveitar essa aula para também trazer algumas dicas para vocês, ok? Então vamos lá, miocardites. Quando a gente pensa nesse diagnóstico, ou a gente está lendo uma questão, um caso clínico sobre miocardite, quais são os elementos essenciais a esse diagnóstico? Quer dizer, o que deve chamar a nossa atenção quando a gente vê um caso clínico, lê uma questão sobre miocardite? Vamos lá. Em geral, é de um paciente com sintomas de insuficiência cardíaca que se segue após um quadro viral. Então, o paciente tem sinais e sintomas de uma virose e depois de algum tempo seguem sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, de início agudo, portanto. Marcadores cardíacos, né? O que a gente chama nos hospitais de enzimas cardíacas, mas o nome mais correto são os marcadores cardíacos, CKMB e troponina, vão estar alterados. Por quê? Porque dentro da miocardite, eu tenho inflamação do músculo, inflamação da célula, essa célula se rompe e libera os marcadores CKMB e troponina. Eletrocardiograma. Vocês têm que se recordar e reforça a hipótese diagnóstica de miocardite quando o eletrocardiograma ele é repleto de alterações. Notem bem, não existe nenhuma alteração do eletrocardiograma típica de miocardite. Não tem. Você tem pacientes que vão estar apenas com taquicardia sinusal. Outros, alterações do segmento STT, com supradesnivelamento, infradesnivelamento. Outros, arritmias atriais, ventriculares. Então você pode ter fibrilação atrial, num caso de miocardite. Você pode ter taquicardia atrial, extrasístoles frequentes. E no caso das ventriculares, a gente pode ter extrasístoles ventriculares frequentes. A gente pode ter bloqueios de ramo, pode ter bloqueios AV. Então, as alterações eletrocardiográficas são riquíssimas, né? E isso você deve se lembrar do diagnóstico de miocardite. Ecocardiograma. O ecocardiograma tem algumas alterações que são sugestivas do quadro da insuficiência cardíaca. Então você vai ter aumento de câmara, de cinesia, déficit sistólico e diastólico. E um elemento que de vez em quando acaba aparecendo nas provas e que a gente acaba pensando nele, que é a biópsia endomiocárdica, um procedimento invasivo feito pela hemodinâmica. Então, pelo cateterismo cardíaco, chega-se ao miocárdio lá por dentro, né? Na verdade, chega-se ao endocárdio e tenta-se se fazer uma biópsia endomiocárdica. Tem indicação restrita. Não é sempre que você pensa em uma miocardite que você acaba indo para uma biópsia. A gente vai falar sobre isso também ao longo da nossa explicação. Então, com relação às causas, pessoal, a causa mais importante, a causa mais frequente são as infecções virais. Em especial, Coxsackie vírus, citomegalovírus, Epstein-Barr, HIV. Existe um capítulo muito rico da miocardiopatia nos pacientes HIV positivos, vírus da hepatite. Então, pensou em miocardite, lembrar de infecções virais. Mas, infecções bacterianas, mais descrito em casos de sífilis e tuberculose. Intoxicação por cocaína também pode gerar um quadro de miocardite. Intoxicação alcoólica, o álcool é tóxico para o miocárdio. E o paciente lembra, lá na aula de arritmia, que a gente fala do holiday heart, que o paciente toma álcool no fim de semana e chega com fibrilação atrial aguda. Quer dizer, a fibrilação atrial
é um aspecto só, mas ele pode chegar com sinais e sintomas de ICC e pode chegar com um quadro de miocardite alcoólica. Alguns antibióticos e alguns quimioterápicos. Outro capítulo muito rico, né? As alterações miocárdicas secundárias aos quimioterápicos. E aí a cardiologia e a oncologia começam a andar juntos nos hospitais. Fisiopatologia. A gente vai ter um processo inflamatório que acaba gerando um dano, né, no miocárdio. E esse dano no miocárdio pode ser localizado, pode ser generalizado e tem um caráter muitas vezes migratório. Por isso que a biópsia não é sempre indicada. Porque muitas vezes é um procedimento invasivo, com muito risco, mas que você não consegue ter ideia de qual local do miocárdio. Você vai fazer a biópsia e vai identificar o processo inflamatório e identificar o agente muitas vezes. Então, esta seria uma peça de anatomia patológica de um coração extremamente dilatado, né, com uma coloração do processo inflamatório intenso em um paciente com miocardite. E aqui a lâmina mostrando a alteração da arquitetura e a abundância de células inflamatórias entre a célula muscular cardíaca. Ok? Sinais e sintomas. Grande maioria dos casos, se vocês encontrarem alguma questão, daquelas verdadeiro ou falso, assim por diante, grande maioria dos casos, oligossintomática. Quer dizer, quantos pacientes não tiveram uma infecção viral, se sentiram cansados, atribuíram isso ao próprio quadro viral e, na verdade, era uma miocardite oligossintomática. Resolução espontânea. Muitas vezes, então, é não diagnosticada. Agora, existe um espectro de pacientes que acaba desenvolvendo sintomas graves, inclusive evoluindo para insuficiência cardíaca fulminante. E aí entra na fila de transplante cardíaco. Se vocês forem pegar os pacientes pediátricos que vão para transplante cardíaco, muitos deles vão por conta de miocardites virais. Alguns casos, então, sintomáticos acabam vindo com um sintoma de insuficiência cardíaca, que podem vir dias a semanas do quadro viral. Lembrando um pouco daquilo que a gente falou, de como que se comporta uma questão de um caso clínico. Exames complementares. Eletrocardiograma, vamos falar mais para frente. Raio-x de tórax, vamos falar. O ecocardiograma, que está aqui desse lado. A cintilografia com galho, né, que ela é altamente sensível, mas pouco específica, então talvez possa aí ajudar para descartar algum quadro duvidoso. E a biópsia é o padrão ouro. A gente chama de padrão ouro porque, claro, a hora que eu biopsio e consigo identificar o processo inflamatório na lâmina do microscópio, acabou, né? Mas ela é pouco indicada. Outra coisa interessante que muitas vezes você faz quando você faz uma biópsia é encaminhar essa biópsia para um departamento do laboratório chamado biologia molecular, que vai fazer uma pesquisa do material genético do patógeno, vírus, bactéria, assim por diante. Ou seja, ele faz um painel viral, ele procura material genético e identifica qual é o vírus. Então você tem a presença ou não de processo inflamatório e a presença ou não do agente viral vindo da biópsia. Vamos falar um pouco sobre cada um desses elementos da propedêutica complementar. Primeiro deles, eletrocardiograma. Este eletrocardiograma que está na tela de vocês tem um supradesnivelamento do segmento ST. Então tem aqui QRS, um supra de ST. Pode acontecer num paciente com infarto agudo do miocárdio? Claro, vai ter este sinal em paredes concordantes que enxergam uma região do miocárdio num paciente com dor torácica, etc e tal. Mas, às vezes, na miocardite, você vai ter esse padrão difuso no eletrocardiograma, ou em derivações que não enxergam a mesma parede. Outra alteração que você pode ter, os bloqueios de ramo, distúrbios de condução intraventricular. A gente vai ter aqui, ó, QRS alargado, neste eletrocardiograma, seria um padrão de bloqueio do ramo esquerdo, né? Eu posso ter bloqueio do ramo direito, posso ter bloqueio de ramo alternante, é um eletrocardiograma extremamente rico, extremamente variável. Este outro eletrocardiograma já mostra a presença de extrasístoles ventriculares polimórficas. Quer dizer, eu tenho
focos diferentes do miocárdio ventricular que estão ali aumentando o seu automatismo e dando a arritmia. Aí eu tenho pares de extrasístole, eu tenho salvas e eu posso ter taquicardia ventricular não sustentada. Tudo dentro do espectro da miocardite. Essa tabela, pessoal, é uma tabela que fala um pouco sobre dessa primeira etapa, como é que funciona a investigação. Então, investigação de doenças inflamatórias em miocardites agudas tem como recomendação 1, nível de evidência C, troponina para o diagnóstico e prognóstico, recomendação 2A. Marcadores inflamatórios inespecíficos, VHS, proteína C reativa, leucometria, etc. e tal, tem indicação 2A também. Sorologias virais, indicação 2B. Então, aqui só para mostrar um pouco, coisas que podem cair em alguma questão, podem ser questionadas de você, né? A investigação de doença sistêmica vai ser feito. Agora, inespecíficos marcadores, não está errado pedir, se faz, é o 2A. E no caso, os marcadores de lesão do miócito, no caso aqui a troponina, também vão ser feitos. Agora, olha a biópsia endomiocárdica. E essas tabelas, pessoal, são tiradas da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia de miocardites, ok? Então, olha só. Quando que eu tenho indicações de grau de recomendação 1, nível de evidência B, aqui no caso B vai ser o melhor deles, tá? Mas grau de recomendação 1 para fazer a biópsia endomiocárdica. Quando que você vai mandar esse paciente lá para o laboratório de hemodinâmica para eles fazerem a biópsia endomiocárdica? Quando você tiver insuficiência cardíaca de início recente, menos de 2 semanas, sem causa definida, você não identificou uma doença sistêmica, você não identificou uma razão para aquele paciente estar tendo, ou a intoxicação de cocaína, álcool e assim por diante, o quimioterápico, não responsivo ao tratamento usual, quer dizer, esse paciente chega no pronto-socorro com insuficiência cardíaca aguda, você interna, institui o tratamento e ele não está respondendo e está piorando a hemodinâmica. Então aqui eu tenho uma preocupação. Ele pode evoluir para aquele caso de insuficiência cardíaca fulminante, precisar de transplante cardíaco. Então, se tiver algo a mais que eu possa fazer por esse paciente, a biópsia miocárdica pode me ajudar. E o que às vezes pode ser esse algo a mais? Identificar a inflamação, fechar o diagnóstico de miocardite e identificar no painel viral a presença de um vírus, por exemplo, e aí você usa imunoglobulina. Outra indicação da biópsia endomiocárdica classe 1. Início recente, mas agora entre 2 semanas e 3 meses, quer dizer, não é menor do que 15 dias, entre 15 dias e 3 meses, também sem causa definida, mas com arritmias ventriculares, bloqueios AV do 2º ou 3º grau. Quer dizer, olha que interessante. Aqui eu não tenho a deteriorização hemodinâmica, mas eu tenho uma alteração eletrocardiográfica. E essa alteração eletrocardiográfica está me sinalizando que pode ser um paciente potencialmente grave. Então, também é indicação classe 1. O que seria 2A? Entre 3 meses e 12 meses, sem causa definida e sem resposta à terapia. Claro que aqui esse paciente não está em deteriorização hemodinâmica, então já perde um pouco a indicação classe 1, ok? Bom, com relação ao tratamento, então, você vai internar esse paciente, vai fazer a monitorização desse paciente, vai entrar com o tratamento clássico para insuficiência cardíaca. Diuréticos, para evitar congestão pulmonar, vasodilatadores, para facilitar o trabalho cardíaco, beta-bloqueador, desde que ele não esteja descompensado, então muitas vezes você compensa esse paciente e até muitas vezes depois que esse paciente sai da internação, ele faz uso de beta-bloqueador enquanto ele aguarda a melhora, e o aldactone, dependendo da classe funcional que ele acaba se estabelecendo, né? Um inibidor da aldosterona, a espironolactona. Não tem benefício comprovado de uso de antivirais. E tem uma medicação que é importante vocês saberem, que é a imunoglobulina, né, uma medicação extremamente cara, que quando que ela está indicada, também pode aparecer alguma questão. Quando você fez biópsia, você tem inflamação documentada e você tem a pesquisa viral feita pela biologia molecular positiva também, ok?
Bom, evolução desfavorável, que a gente disse, a grande maioria dos casos evolui bem, regride e o paciente fica assintomático. Uma minoria dos casos evolui para miocardite fulminante. Então esse paciente fica em unidade de terapia intensiva em choque cardiogênico. Aí você vai necessitar de inotrópicos, muitas vezes de balão intraórtico para garantir um melhor débito cardíaco para este paciente. Então eu já estou fazendo uso de um dispositivo mecânico, tá certo? E com isso, esse paciente entra na fila do transplante cardíaco. E dependendo do índice cardíaco, né, que você calcula para esse paciente, às vezes na própria hemodinâmica, ou se ele estiver usando um catéter de Swan-Ganz, esse paciente entra na fila do transplante cardíaco já em prioridade, né, que são casos muito graves, como a gente comentou no início dessa apresentação. Então, na miocardite fulminante, você vai fazer o suporte hemodinâmico, usando assistência ventricular temporária, né? Desde que ele tenha tido insucesso terapêutico nas drogas vasoativas e com o balão intraórtico. Então você pode fazer uso de dispositivos de assistência ventricular. E o transplante cardíaco, não só ele entra na fila, mas ele entra na fila como prioridade para o paciente que não melhorou a despeito de todo o tratamento instituído, ok? Esses são os pontos mais importantes para a gente poder gravar de miocardite. Ok, pessoal? Então, de miocardite, para vocês, nesse nível da prova que vocês estão se preparando, já é suficiente para vocês terem uma ideia, para vocês conseguirem articular algumas questões. Vamos aproveitar a miocardite dessa aula para falar de uma outra doença dentro do grande capítulo das miocardiopatias, que é a miocardiopatia hipertrófica, ok? Não é miocardite, é uma doença genética, mas quando a gente estuda, né, as doenças do miocárdio, também vale a pena a gente apresentar para vocês. Então, aspecto geral. Miocardiopatia hipertrófica é a doença genética cardíaca mais comum na clínica médica, ok? Ela obedece caráter mendeliano. O que significa isso? A pessoa tem pais com a mutação genética e essa mutação genética pode passar para os seus filhos ou não. Então você vai fazer, né, todo aquele desenho da árvore, da história familiar do paciente para identificar antecedentes familiares, o que vai ajudar bastante no diagnóstico, né? A mutação genética acaba alterando proteínas do sarcômero. E é por isso que, alterando a proteína do sarcômero, a célula muscular cardíaca fica hipertrofiada. O perigo da miocardiopatia hipertrófica é que ela é causa de morte súbita. Na verdade, é a causa mais comum de morte súbita em pacientes jovens. Tá legal? E uma das coisas que faz com que a gente levante a suspeita é quando a gente identifica, mesmo em pacientes assintomáticos, sinais de hipertrofia ventricular esquerda em pacientes, muitas vezes jovens, adultos jovens, que não tem motivo para ter hipertrofia ventricular esquerda, não tem hipertensão em estágio avançado, não tem estenose aórtica, não existe nada que justifique esse paciente ter hipertrofia ventricular esquerda. Então, a miocardiopatia, ainda como aspectos gerais, né? A gente, em geral, suspeita, né? Suspeita quando tem um acometimento do septo interventricular desproporcional. Antigamente, há mais de 10 anos, a miocardiopatia hipertrófica era chamada hipertrofia septal assimétrica ou estenose subaórtica hipertrófica idiopática, né? Mudou o nome. Mudou o nome por quê? Porque não é obrigatório ser no septo. É verdade que o septo é bastante acometido, mas não é obrigatório o acometimento do septo. Por isso que hoje a gente chama de miocardiopatia hipertrófica, ok? Então este seria, né, uma foto de um septo interventricular, depois tem um desenho que ele fica mais claro, e aqui na microscopia o músculo cardíaco, né? Eu vou ter, por conta do septo hipertrofiado e por conta do movimento anterior da válvula mitral, eu vou ter via de saída do ventrículo esquerdo, quer dizer,
o sangue todo que tem que sair do ventrículo esquerdo e ir para a aorta, eu vou ter um estreitamento dessa via de saída. Eu vou ter uma obstrução. Por isso que o nome antigo era uma hipertrofia subaórtica, né, idiopática. Quer dizer, lá na via de saída do VE, a hora que o sangue tem que ir para a aorta, aquela via de saída está estreitada por causa do septo, por causa do movimento anterior da válvula mitral. Fatores que pioram ainda mais essa obstrução: estímulo simpático, né? Digoxina, manobra de Valsalva e vasodilatadores periféricos, que piora o mesmo raciocínio que a gente usa na estenose aórtica, ok? O ventrículo esquerdo é bem mais acometido que o direito, o átrio esquerdo, em geral, é aumentado e você pode ter a pesquisa da mutação genética, que é autossômica dominante. O que significa autossômico dominante? Eu não preciso ter os dois alelos mutados, lembra? Por isso que ela tem um caráter mendeliano. Se você tiver um alelo só já com a mutação, a doença se manifesta. Mas, como várias doenças genéticas, a penetrância é variável. Quer dizer, tem pessoas que têm a mutação, mas não desenvolvem a doença, e isso que a gente chama de penetrância variável. Mas ela é autossômica dominante. Então ela não precisa, ela não é recessiva, que precisa de pai e mãe com a mutação para o filho ter a doente. Basta um dos pais terem a mutação para que ela possa ser passada para os filhos. Esse desenho ajuda a gente a compreender, né, a diferença de uma miocardiopatia dilatada, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, via de saída do ventrículo esquerdo. Vamos vir para cá agora. Átrio esquerdo, em geral, aumentado na miocardiopatia hipertrófica. E olhem a hipertrofia do septo, a hipertrofia da parede. E olha o que acontece, o movimento anterior da válvula mitral. Então tudo isso, ó, dificulta a passagem do sangue pela via de saída do ventrículo esquerdo. E aí eu vou ter todos os sintomas de uma miocardiopatia obstrutiva, tá? Que são sintomas de disfunção diastólica, tá certo? Então eu vou ter dispneia, precordialgia, síncope. Síncope é um sintoma perigosíssimo, né? É uma bandeira vermelha nesses pacientes. Ela indica que é um paciente com bastante risco de morte súbita, né? Mas a dispneia e a precordialgia também acabam vindo bastante associados. O ecocardiograma ajuda no diagnóstico. Em geral, o septo está hipertrofiado, eu tenho um aumento da contratilidade e eu meço o gradiente da obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, né? Os gradientes, em geral, vão estar acima de 30 milímetros de mercúrio, né? A gente vê isso com a movimentação sistólica anterior do folheto da válvula mitral, como a gente já comentou. Prognóstico, né? Acontece da gente pegar, dentro dos ambulatórios de miocardiopatia, paciente com miocardiopatia hipertrófica, mas que não preenchem critérios de pior prognóstico, de risco de morte súbita. Por quê? Quando o paciente tem risco de morte súbita, esse paciente é candidato ao CDI, cardioversor desfibrilador implantável. Então, quais são os elementos de maior risco de morte súbita? O septo, bastante hipertrofiado, história familiar de morte súbita, extrasístoles frequentes e ataque cardíaco ventricular não sustentada, né, que a gente chama de arritmia ventricular complexa, síncopes inexplicadas, queda da pressão arterial ao esforço, que é muito parecido com o que a gente fala da estenose aórtica, e algumas variantes genéticas que a gente sabe historicamente que acabam sendo associadas com maior risco, ok? Bom, então vamos lá, eletrocardiograma, tá? O eletrocardiograma tende a mostrar hipertrofia ventricular esquerda. Então, se você usar o Sokolov-Lyon, Cornell, score de pontos de Holmhild, a gente vai ter hipertrofia ventricular esquerda. Só que essa hipertrofia ventricular esquerda tem algumas particularidades. Como o septo é muito acometido, e o septo é o primeiro vetor do QRS, notem, a onda R aqui em V1, ela é bastante aumentada. Você tem essa onda Q, olha, em D1, D3, AVF, bastante proeminente. Em V5, V6 também. Não é uma onda Q de necrose, não é uma onda Q de infarto antigo, porque a onda Q de infarto antigo, ela é larga, e essa onda Q, ela é estreita. Então, quando você vir
um eletrocardiograma com essas ondas Q bastante proeminentes, o R em V1 proeminente, aquilo é o septo, é o vetor do septo. Lá no nosso estudo de eletrocardiograma, então não só ele vai ter critério de hipertrofia ventricular esquerda, ele vai ter hipertrofia ventricular esquerda com indícios de que o septo esteja hipertrofiado. Entretanto, o eletro não tem sensibilidade suficiente para você olhar um eletrocardiograma normal e excluir a miocardiopatia hipertrófica, tá? Porque ele pode ser normal em 25% dos pacientes. Outro eletrocardiograma, notem, se vocês usarem Sokolov-Lyon aqui, vai dar hipertrofia ventricular esquerda. Agora, olha que interessante, aqui a onda R é aumentada. E neste paciente, eu não tenho aquelas Qs proeminentes, mas eu vou ter a alteração da hipertrofia. Perfeito? Outro ponto interessante que de vez em quando aparecem em questões, aparecem em gincanas, são as alterações do atleta para o paciente com miocardiopatia hipertrófica. Porque tem vários atletas, quando a gente faz ambulatório de medicina do esporte, que ele desenvolve também alterações do miocárdio pela atividade física intensa. Agora, diferenciar alterações do atleta de alterações da miocardiopatia hipertrófica, por que que é importante? Porque a gente disse que a miocardiopatia hipertrófica é a principal causa de morte súbita nos jovens. E, em especial, esses pacientes são aqueles atletas que às vezes têm morte súbita durante a atividade. Porque se eles tivessem uma vida que não exigisse tanto do coração, talvez ele nunca tivesse sido diagnosticado. E por isso que os países que não fazem a triagem dos atletas profissionais com ecocardiograma têm mais casos de morte súbita. Já os países que todo jovem que quer ser atleta profissional faz uma bateria de exames cardiológicos que inclui o ecocardiograma, tem mais diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica e alguns deles precisam dessa diferenciação, porque aquele adulto jovem já fazia uma atividade física. Então, o que que diferencia a alteração do atleta de alteração da miocardiopatia hipertrófica? O septo, ele é bem mais hipertrofiado na miocardiopatia hipertrófica. É raro o septo ter mais do que 16 milímetros ou 1,6 centímetros pela atividade física do atleta. Quer dizer, o atleta vai hipertrofiar o septo, mas nem tanto. Então, a relação septo-parede posterior fica desproporcional na miocardiopatia hipertrófica. O índice de massa do VE bastante alto. A função diastólica já tem critérios de disfunção diastólica na miocardiopatia hipertrófica. Aquela movimentação anterior da válvula mitral sistólica aparece na miocardiopatia hipertrófica e não no atleta, né? A cavidade do VE acaba aumentando no atleta, não aumenta tanto aqui. Por que ela aumenta no atleta? É isso que faz com que o atleta tenha boa performance. Ele dilata um pouco o ventrículo esquerdo e essa dilatação aumenta o débito cardíaco sem precisar aumentar a contratilidade e consumo de oxigênio, né? E essas são as alterações mais importantes, né? História familiar, não tem nenhuma no atleta, vai ter aqui. A alteração eletrocardiográfica é mais rica na miocardiopatia hipertrófica, mas o atleta também tem. Os congressos de cardiologia têm umas salas de gincana de eletrocardiograma em que várias vezes o eletro é de um atleta. E o atleta altera o eletro também, mas menos do que os pacientes com a miocardiopatia hipertrófica. Tratamento. Beta-bloqueador é um dos tratamentos mais importantes para estes pacientes, porque ele tem uma hipertrofia, então eu tenho que diminuir o tempo, né, diastólico, eu tenho que diminuir a frequência cardíaca, diminuir a contratilidade e consumo de oxigênio. Se o paciente tiver contraindicação por doenças pulmonares ao beta-bloqueador, eu vou usar o bloqueador do canal de cálcio verapamil para esse paciente. Diurético, nos casos com congestão, e eu tenho que tratar agressivamente a fibrilação atrial, assim como qualquer outra taquicardia. Por quê? Porque se ele tem uma obstrução da saída do sangue do ventrículo esquerdo, quanto mais rápido bater o coração, piora o volume sistólico. Então eu tenho que dar tempo
dele ter uma diástole longa, aproveitar o enchimento ventricular e aproveitar a sístole. Então eu trato agressivamente a fibrilação atrial. Quando você faz tudo isso e o paciente mantém sintomas de CC, mantém dor torácica, você ainda tem a opção de cirurgia nesse septo, né? E a ablação química desse septo feita pelo pessoal do cateterismo, ok? CDI, dentro do tratamento, a indicação de um aparelho de marca-passo que tem dentro dele o chip e o processador para identificar taquicardia ventricular, fibrilação ventricular e dar um choque no paciente. É o cardioversor desfibrilador implantável. Quem tem indicação? Os pacientes com miocardiopatia hipertrófica e septos acima de 30 milímetros, queda da pressão arterial com esforço, sinal de mau prognóstico, antecedente familiar de morte súbita na família, síncope, bandeira vermelha e um Holter mostrando arritmia ventricular complexa, né? A presença de mais de 1.000 extrasístoles ventriculares por dia, taquicardias ventriculares não sustentada e assim por diante, ok? Muito bom. Então, pessoal, isso foi para ajudar vocês a recordar os pontos mais importantes, tanto de miocardite como de miocardiopatia hipertrófica. Muito obrigado e até a próxima.